Fala aí, torcedor do Palmeiras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, chegando aqui com as últimas informações do Palmeiras desta quarta-feira. Hoje tem Palmeiras em campo, hoje tem Palmeiras na Copa do Brasil, Verdão que enfrenta Jacuipense logo mais às 9h30 da noite. O Verdão, né, que vai em busca das oitavas de final, e para essa partida o Verdão que vai com uma vantagem de 3 gols. E também tem muita informação aqui do mercado da bola do Palmeiras, proposta milionária por Alan e também Flaco Lopes, também a chegada aí do Barbosa e também o Palmeiras que encaminhou a contratação do Nino, né? Esse baita reforço que chega para ser titular. E também informação quente que saiu aí sobre SAF no Palmeiras. Então bora aqui pro vídeo com o André Hernan, trazendo muita informação do Palmeiras, também o pessoal aqui do All Sport. Deixa o like, se inscreva, deixe sua opinião também aqui nos comentários. Mas agora bora aqui para as últimas informações do Palmeiras desta quarta-feira. Então vamos aproveitar então que você tá aí, ô Berton, olha aí, ô Hernan, falando desse jogo. E vamos começar a esmiuçar então o Palmeiras. Ó, o Gui tá perguntando se o Andréas vai jogar no sábado. E por que o Benedetti não joga, perguntou o Mike. De repente o Benedetti pode jogar hoje, não pode? Hoje na prévia, pelo menos na prévia, Gomes e Murilo, mas pode, ó, evidentemente pode mudar. A ideia é um misto, mas se você pensar que Evangelista deve jogar, Felipe Anderson deve jogar, o Larsson deve jogar também, oportunidade, alguns garotos que vão compor ali o banco de reservas. Então assim, é um Palmeiras mistão, mas pelo que eu tenho de prévia, tá? Não tenho confirmação ainda, Gomes jogando na defesa, Gomes e Murilo. E aí perguntam no chat aqui sobre Vitor Roque. Vitor Roque é só depois da Copa do Mundo. Esqueçam o Vitor Roque para esse momento aqui até a parada. Até porque a gente tem 15 dias até a parada, né, Hernan? E ele passou por uma cirurgia, então realmente não tem como. É 15 dias, né? Ele perde a Copa, perde a Copa. Se tivesse em pré-lista, ele perderia a Copa, não tem como. Então, assim, a questão toda do Vitor Roque é acompanhar a preparação, acompanhar a recuperação para o pós-Copa do Mundo ele começar a fazer a transição. Então, assim, é um Vitor Roque que vai ter ali um cuidado a mais. Então, para agora, esqueçam. Aliás, o Vitor Roque, ele se contundiu, ou foi contundido justamente na primeira partida contra o Jacuipense, que foi pegada, né? Então, foi um lance onde eu até conversei com o Vitor Roque depois do jogo, ali, no momento, né, que ele sai ali do Allianz, e assim, foi uma pancada, uma torção. Então, assim, ele recebe a entrada e ali já tem a pancada, né, já tem o trauma ali, e o tornozelo dele gira quando ele cai no campo. Então, assim, foi não só a torção, mas também a questão da pancada. Quem que mandou aqui? Deixa eu ver, o Jefferson mandou aqui, ó, pode trocar o Felipe Anderson pelo Danilo? Pô, só você também quer essa, hein, Jefferson? Hein? Só você quer ser esperto na história? Hein, Hernan? Pô, aí não dá, né? Hernan, sobre propostas aí, jogadores do Palmeiras, tem novidades? É importante a gente falar de um que voltou a ser sondado e procurado. Não é novidade que ele tem o desejo de ter o Alan, né? Alan Elias. E assim, já começa aquela coisa de você ter o mercado começar a se abrir. Você ter já algumas sondagens, algumas procuras em relação ao jogador. É importante a gente falar também que o Palmeiras está fazendo um jogo duro. Mas assim, a gente tem nesse momento o Napoli, que já teve 2 ofertas recusadas, voltando a sondar a situação, voltando a tentar entender o que vai acontecer na janela, se o Palmeiras vai vender, se o Palmeiras vai aceitar fazer negócio, depois de 2 recusas, e também as sondagens e o interesse de clubes da Inglaterra. Então, assim, Alan na janela, o Palmeiras vai ter que fazer muita força porque virão com tudo para cima dele. E é um jogador já muito desejado pelo mercado europeu. O Palmeiras recusou 30, recusou 35
e, obviamente, faz jogo duro, né? Esses contatos muitas vezes chegam diretamente no clube, muitas vezes chegam via representantes do Alan, mas o Palmeiras faz jogo duro em todos os sentidos, seja quando vem um clube direto, seja quando vem via representante. Então, assim, é uma decisão que a presidente Leila vai ter que tomar junto à diretoria, porque no mercado vai ser forte o que o Alan Elias vai receber de proposta ou que vai receber de assédio nessa janela. Por enquanto ainda são esses dois ou tem outros também? A gente tem um mercado forte na Inglaterra e tem o mercado do Napoli. O Napoli é um clube que já teve a oferta recusada. Uhum. Por exemplo, não me parece ser do interesse no caso da MLS. Falou-se, né? Isso foi noticiado fora do Inter Miami. Tá fora de cogitação. Para mim é um mercado AA mesmo pro Alan Elias, que é o mercado europeu, aquele mercado Premier League ou o mercado da Itália, dos times grandes da Itália. Então, vamos esperar isso que vem. O Fratola tá falando aqui pra gente, ó, que ele acha que já tá na hora, que está na hora, é um bom momento para vender o Alan. Assim, se ele sair do time, aí o Arias vai jogar lá do lado direito, né? Então, pelo menos essa solução ali, que eu acho que o Arias joga até mais ou melhor pelo lado direito do que joga do lado esquerdo. Mas eu não sei o quanto o Arias também tá com a cabeça na Copa, né? Não, já tá. O Arias pode jogar hoje, inclusive, né? É uma das possibilidades aí do Abel, o Arias jogar hoje. Mas me parece que o Arias já tá ali completamente focado na Copa e focado nessa reta final. E o Arias foi contratado exatamente para isso, para dar essa opção, jogar por dentro e jogar pelo lado. Acho que independentemente do Arias, independentemente de reforços, do que o Palmeiras tem aí da molecada, o caso do Alan é uma decisão muito da presidente, é uma decisão muito em conjunto, evidentemente, com o Abel Ferreira. Isso independe de ter ou não o Arias. Porque você imagina o seguinte, tem o Alan, tem essa proposta. Deve ter coisa grande, quente de valor alto pro Flaco, não é? Depende muito também da Copa do Mundo que ele vai fazer. Aí seriam dois titulares do setor ofensivo do time que o Palmeiras poderia perder. O Flaco, para mim, é uma dúvida ainda, né? Existe a sondagem do Atlético de Madrid, existiu uma proposta do Lokomotiv que foi recusada pelo próprio jogador. Mercado da Argentina, chance zero, chance menos 80. Mercado de voltar para a Argentina, não é um movimento que vai acontecer. O Flaco hoje está numa outra realidade. Atlético de Madrid ou outro clube da Europa, quem trabalha com o Flaco no dia a dia entende que ele ainda precisa passar pelo processo da Copa do Mundo. Uhum. A resposta para o Flaco vai ser a resposta pós-Copa do Mundo. Esse sim. O Alan não é um jogador que vai disputar a Copa do Mundo, mas é um jogador que já tem um mercado encaminhado. Então, assim, o Palmeiras vai ter que fazer uma reflexão, fazer uma reunião entre diretoria e comissão técnica para ver que tipo de rumo vai dar para os jogadores. A ideia é não vender. A resposta que a gente tem quando pergunta sobre o Alan é exatamente essa, é jogo duro a todo momento. Tem gente ainda perguntando se tem novidades. Bom, já perguntaram aqui do Nino, né? A gente já falou, a questão que o Campeonato Russo vai ser decidido no domingo. Agora o Zenit é o líder da competição, tá? Isso pode favorecer uma negociação com o Palmeiras. Mas como o Hernan e o Bruno Andrade tem trazido aqui faz tempo, assim que terminar o Campeonato Russo, as conversas retomam e aí vamos ver se o negócio vai ser fechado ou não. Perguntaram também do Barbosa. Eu estou mostrando aqui, tem no espn.com.br. A gente está acompanhando caso a caso, ali, passo a passo, a história do Botafogo. Então tem a matéria aqui do Diego Garcia, do Francisco de Laurentiis e da Yasmin Torres. E a matéria diz o seguinte, Justiça suspende decisão do Tribunal Arbitral, derruba a Eagle novamente e mantém o Durcésio no comando do Botafogo. Por que essa notícia? Qual é a relação dela com o Palmeiras e com o Barbosa? Porque foi o Durcésio justamente que foi quem assinou a negociação envolvendo ali Palmeiras, Barbosa e Botafogo. Então, aquilo que a gente tem falado também muito aqui, né, Hernan, que juridicamente o Palmeiras está muito seguro aí com o que tem nas mãos para, assim que passarem esses próximos 3 jogos, um de Copa do Brasil, um de Brasileiro e o último da Copa Sul-Americana, o Barbosa vai para São Paulo.
É a segurança jurídica que o Palmeiras tem. E assim, além dessa segurança jurídica com a questão do Barbosa, é importante a gente falar também que olhar para esse fim de semana, Campeonato Russo, fundamental para a vinda do Nino ou não. Há o otimismo das partes? Existe o otimismo das partes, mas o Krasnodar está atrás, o Zenit passou, agora depende até de pode ser que até com um empate seja campeão no fim de semana, e aí existe toda uma facilidade sendo campeão para o negócio com o Palmeiras sair, né? Óbvio que o Palmeiras tem um pé atrás, que mesmo campeão pode ser que, não queremos vender, não, o Nino está tão bem aqui, vamos mais uma temporada com ele aqui. Então, assim, é imprevisível, né, imaginar o que o russo pode mudar de pensamento na hora. Então, o Palmeiras está muito bem resguardado em relação a isso, até porque já tem a questão do Barbosa. Ficar sem os dois é muito difícil, só uma catástrofe muito grande para o Palmeiras não ter um dos reforços. A ideia é ter os dois, e deve ter os dois. Olhar para o fim de semana, se o Zenit for campeão, os representantes e quem está envolvido nessa negociação com o Palmeiras, e obviamente está lá para acompanhar um jogador que pode ser campeão, os representantes já estão lá acompanhando de perto. O que me garantem é que até o presente momento, até agora aqui, quarta, 13 de maio, 10 para o meio-dia, nada mudou em relação à negociação. Não houve avanço, não houve depósito, aceite, nada disso. O foco é no Campeonato Russo, que acaba no fim de semana. Aí, depois do dia 17, no próximo final de semana, quando começar a semana que vem, que é a semana de Libertadores Sul-Americana, aí as negociações devem começar e caminhar. Vamos aguardar. Então, assim, pode ser que na semana que vem a gente esteja aqui no nosso Fala Fonte falando do Palmeiras contratando 2 zagueiros, ou chegando com 2 zagueiros, Nino e Barbosa já no CT, e talvez o Nino aí encaminhado para ser apresentado. No Palmeiras, meus amigos, o Palmeiras vai jogar contra Jacuipense, vai poupar todo mundo, a gente vai falar sobre isso. Mas tem um outro assunto que está rolando no Palmeiras e que envolve mais do que isso, envolve o futebol brasileiro, que é a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ela deu uma entrevista para a Cazé TV, falando sobre SAF, basicamente defendendo a ideia de transformar o clube, não agora o Palmeiras, mas o futebol brasileiro, que os clubes virem SAF. Vamos colocar na tela aí o que ela disse. Tudo que for para influenciar e fazer com que os clubes se transformem em empresas, eu estou de acordo. As associações vão pagar mais? Que paguem mais. Não quer pagar mais? Se transforme em SAF. Não precisa vender o clube, se transforme em SAF e 100% das ações podem pertencer à associação. Se num futuro quiser vender uma pequena participação, o clube já se transformou em empresa. Todo movimento que venha a estimular os clubes a se transformarem em SAF, eu acho produtivo. Acho que esse é o futuro, diz a Leila. Depois ela foi perguntada, mas tem um monte de SAF aí que deu errado. Daí ela fala, alguns modelos não deram certo, mas está cheio de empresas em todos os ramos. Umas dão certo, outras não. Tem empresários corretos em determinadas empresas e empresários picaretas em outras. Mas o importante é que quando o clube é empresa e tem um dono, o dono responde. Hoje, na verdade, esses clubes associativos têm um dono. Eles fazem o que eles querem e não respondem por absolutamente nada. Deixam o problema para o próximo presidente. Eu sou completamente descrente desse modelo associativo. Disse a Leila, Danilo. Eu acho, pelo menos ela falou publicamente, eu acho que ela tinha que explicar melhor a parte do porquê ela não está nesta briga junto com o Flamengo lá em Brasília. Como a gente já tinha falado, o Mauro já tinha até falado sobre isso também. E uma parte da explicação dela me chamou a atenção e eu fui tentar entender melhor, que é a parte do vira SAF e deixa 100% para o clube associativo. É nessa explicação que se baseia a diretoria do Palmeiras, e aí não só a Leila, para não brigar com o Flamengo. E aqui não é... Junto com o Flamengo. E aqui não é juízo de valor, se está certo ou está errado, apenas informação. A diretoria do Palmeiras, e não é só a Leila, é todo mundo, e isso começou na gestão do Gagliotti, com uma consultoria da Ernst Young na época. Eles têm um entendimento de que, mais ou menos que nem aconteceu no Fortaleza, não é exatamente igual, existe a possibilidade de o Palmeiras virar uma SAF com 100% das ações presas à associação.
E aí o Palmeiras continuaria respondendo por um presidente, que seria eleito de 3 em 3 anos, como é hoje, no associativo, com a diferença de que a SAF teria um CEO que ia responder para o presidente. Esse CEO obrigatoriamente seria remunerado, que é mais ou menos o que já acontece hoje. O Palmeiras tem o Cristiano, que cuida das finanças, o Anderson Bastos, que cuida do futebol, só não tem um diretor remunerado de marketing. Então, esse é o entendimento do Palmeiras. E aí eu perguntei, mas é tão simples assim? Porque se amanhã ou depois muda a lei, o Palmeiras passa a pagar mais imposto. Não, é super simples, vira associação 100% SAF, continuando com o clube mandando sem dono. Então é uma SAF sem dono, que é, como eu disse, mais ou menos o que o Fortaleza fez, porque o Fortaleza ele colocou as ações da sua SAF à venda, mas uma parte minoritária. Então a associação continuaria dona do clube com as ações à venda no mercado para alguém que quisesse ser minoritário, que normalmente não acontece, porque quem coloca o dinheiro quer tomar controle das ações. Então é nisso que se baseia o Palmeiras. Eu acho que a Leila deveria explicar de uma maneira mais eficiente, porque esse é um debate hoje que existe com o Flamengo em Brasília, e acho também que São Paulo, Corinthians, outros clubes que também estão nessa questão deveriam se manifestar de uma maneira mais eficiente. A Leila, na teoria, se ela não tentar dar o outro golpe, ela sai do Palmeiras no ano que vem, no final do ano que vem. E como eu disse, esse é um projeto que está em discussão desde a gestão do Gagliotti ainda. Vamos ver como vai ser. Eu só acho que o Palmeiras deveria ser mais transparente, como eu já falei sobre isso, como com o Paulinho, com o Vitor Roque, com tantas outras questões. Muito bem, Mauro. Bom, essa é uma questão que, na verdade, é uma das batalhas. Palmeiras e Flamengo, que eu vou repetir, são os poderosos do futebol brasileiro. O que fazem Palmeiras e Flamengo é o que interessa. O que os outros fazem são coadjuvantes, pouco importa o que eles estão fazendo e tal, porque eles mandam no futebol brasileiro. O Palmeiras e o Corinthians dominam. O Palmeiras e o Flamengo, desculpa, dominam. E o Flamengo nessa história está do outro lado, porque o Flamengo está tentando falar, pô, mas aí vou pagar mais, os caras vão pagar menos e tal. Eu nem acho que é uma batalha. O Flamengo está com uma batalha com relação ao governo e o Palmeiras está concordando. Essa é a questão. Só para ilustrar, 6% pela reforma tributária, aproximadamente 6% de tributação para as SAFs, 10,5% a 15% para os clubes associativos. Isso vai ter um impacto, se acontecer de fato, né? Deve ter um impacto muito grande também nos esportes olímpicos brasileiros, né? Então você tem, por exemplo, chega amanhã um outro cara de fora, como já teve aí gente chegando de fora, ninguém sabe quem é o cara, compra um clube, geralmente as SAFs no Brasil, que é um clube que está quebrado. O cara está na lona, aí vem alguém e compra barato, faz o que ele quiser, ele paga 6% de imposto. E um clube como, por exemplo, o Pinheiros, que tem modalidades olímpicas, né? Sojipa, Paulistano, Minas, eles vão pagar 10,5%, 15,5%. Isso é justo? Não, não é justo. Não é justo. É uma tentativa do governo federal em forçar todo mundo a virar SAF, mas sem pensar em efeitos colaterais, na minha visão, inclusive eleitorais. Eleitorais. Porque é um ano de eleição, ainda tem esse detalhe. Me parece, do ponto de vista estratégico, eu conversei sobre isso há meses. Estava falando de futebol aí, uma pessoa que é do governo, e toquei no assunto. Falei, vocês já perceberam isso aqui? Já pensaram nos efeitos colaterais no período eleitoral? Imagina você chegar para o torcedor dos 4 maiores torcidas do Brasil, tá? Corinthians, Flamengo, São Paulo e Palmeiras, e falar, olha, estão forçando seu time a ter um dono. Porque a lei tem o direito de pensar como ela quiser, evidentemente, né? No ambiente democrático é óbvio que é assim que funciona, mas essa declaração dela me parece a típica declaração de quem não é do futebol. Quem está no futebol, mas não é do futebol. O clube de futebol não é uma empresa. O futebol não tem clientes. Por exemplo, nas empresas dela, no banco dela. O cara pode ir lá pegar um empréstimo. Se ele tiver uma oferta melhor de um outro banco, ele vai em outro banco. Você usa o celular de uma marca. Se você achar que aquela marca está te entregando um produto que não é legal, você troca por outra marca. Automóvel, pizzaria boa, agora está ruim. Você vai na outra, pede a outra. Cerveja, você descobre que tem uma mais gostosa, você passa a tomar aquela cerveja. Não existe fidelidade com relação ao produto, tá? Mas ao time de futebol, sim. O que aconteceu quando o Palmeiras foi rebaixado? A torcida virou Corinthians? Não, o cara foi com o Palmeiras lá para a segunda divisão. E acontece no mundo inteiro. Eu sempre gosto de citar a passagem do livro Soccernomics em que eles lembram isso, né? O futebol é a única área onde, se você entregar um produto de menor qualidade, que é um time que está na segunda divisão, o cliente, né, o consumidor daquilo ali, que é o torcedor, ele não te abandona. Porque você está num campeonato pior, com um time mais fraco, e o cara continua consumindo aquilo, porque é a paixão. Então não dá para comparar.
Na Argentina, é repelida pela massacrante maioria dos clubes e seus torcedores a ideia da SAF, mesmo os pequenos, os que estão com dificuldades financeiras, porque existe um negócio chamado pertencimento. E esse pertencimento, ele tem duas vias. É do torcedor em relação àquela comunidade e o clube me pertence. Os clubes na Argentina têm, inclusive, função social. O clube é meu. Nós somos aqui torcedores de um clube, então é meu, é do Danilo, é seu, é do Casagrande, é de quem está assistindo. Nós somos o clube. Isso aqui é nosso. Não vai ter dono. Então, essa ideia é muito teórica e na prática já vimos no que ela pode resultar. Olha a situação do Atlético Mineiro, que era uma pré-SAF, olha como está. E o do Botafogo é a mais emblemática, né? Certa vez, torcedores botafoguenses, não faz muito tempo, protestaram contra John Textor do que disse o americano. Eu comprei de mim. Olha como é tratado o Botafogo, toda a sua tradição, sua história de seleção brasileira, jogadores que serviram a seleção, títulos que ganhou, né, um clube importante na história do futebol brasileiro. Ele é uma ferramenta na mão de um cara que não tem nenhuma relação. O cara desembarcou. Alguém acha que o John Textor, lá nos anos 80, em 89 ele estava vibrando com o título do Botafogo depois de 21 anos, nem sabia que existia Botafogo. Nem sabe quem é o Túlio. Nem sabe quem é o Túlio, quem foi o Garrincha, ele deve saber. Porque não é a vida dele. Para ele é só um negócio, gente. O futebol não é só um negócio, não vamos cair nessa armadilha. Então tá aí as últimas informações do Palmeiras desta quarta-feira, dia 13 de maio. A mídia aí falando muito, né, do Palmeiras, o Verdão que entra em campo hoje pela quinta rodada da Copa do Brasil. Jacuipense e Palmeiras se enfrentam hoje às 9h30 no Estádio do Café e o Verdão vai em busca, né, de ir para as oitavas de final então da Copa do Brasil. Palmeiras que vai com essa vantagem de 3 gols e com essa vantagem, né, em cima de um time aí que é muito fraco, que é a Jacuipense. Palmeiras pode ir com um time bastante modificado, né, preservando os seus principais jogadores, porque sábado tem jogo importante, né, tem Palmeiras e Cruzeiro, então o Verdão aí não pode abrir mão também do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras é líder, né? E na minha opinião o Palmeiras está fazendo certo aí, né, de preservar os seus principais jogadores, visando, né, esse próximo jogo então contra o Cruzeiro. Também tem Libertadores na próxima quarta-feira contra o Cerro Porteño em casa. Então vamos aqui para uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar então a Jacuipense. Então o Palmeiras vai com Carlos Miguel ou Marcelo Lomba, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Jefté, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Arias, Sousa e Maurício. Então esse é o provável Palmeiras, né? Preservando principalmente aí o Paulinho, né, que não irá para essa partida. Também tem o Vitor Roque, né, que tá lesionado. Então jogadores importantes aí que vão desfalcar o Palmeiras e o Verdão aí, né, vai preservar aí os seus principais jogadores aí titulares, né, visando então essa partida de sábado contra o Cruzeiro. Mas então eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe seu placar e eu volto aí no pós-jogo com tudo de Palmeiras e Jacuipense, Palmeiras. Um forte abraço e até o próximo vídeo.